Estamos prontos? Meu áudio está aberto? Tá. Podemos começar? Eu acho que sim, né? Podemos sim. O chat está... Podemos, né? Bom dia a todos. O chat está aberto. Primeiramente, agradecer à ABAR o convite para participar dessa webinar aí. É a primeira que eu participo nesse período todo de pandemia. E assisti muitas, aprendi muito nesse período aí de pandemia, mas é a primeira que eu participo. Aceitei o convite da ABAR com muito prazer, com muito carinho para ser o mediador aí dessa nossa web de hoje. Dizer a todos que o chat está aberto, então, para a gente fazer as perguntas, enfim, e comentários para todos. Agradeço a presença mais uma vez. Hoje nós estamos aí com a doutora Renata Dantas. A doutora Renata Dantas, que vai ser a nossa protagonista da manhã, né? A doutora Renata vai fazer uma breve apresentação aqui, um currículo resumido. Doutora Renata, atualmente diretora de Assuntos Institucionais da Artesp, né? Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo. Ela é mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Econômico e em Direito da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, bacharel em Direito pela Mackenzie. Ela foi diretora de Políticas Regulatórias da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior no Ministério da Educação e assessora jurídica e internacional da presidência do CAD. A doutora Renata, hoje, aí na Artesp, tem uma missão importante. A Artesp, todos nós sabemos, é uma agência referência, principalmente nas concessões rodoviárias, que é o nosso tema de hoje. É uma oportunidade para todos nós. Eu estou me sentindo privilegiado de estar mediando aí esse bate-papo com a doutora Renata. A gente, assim, uns 3 minutinhos antes de abrir aqui, a gente combinou de fazer nada não muito formal. Vamos tentar fazer um bate-papo, uma coisa mais descontraída, para não ficar muito maçante. E eu acho que é uma oportunidade muito grande. A Artesp, eu acho que tenho certeza, uma referência no Brasil em concessões rodoviárias. Acho que mais de 8.000 quilômetros de rodovia concedidas, né, Renata? E vamos começar, então, passando a palavra para a Renata, para ela fazer acho que já fiz uma apresentação, mas para ela fazer uma introdução. E eu acho que o interesse geral mesmo, principalmente, eu acho que são os desafios de formulação e de construção de uma concessão rodoviária no Brasil, né? Acho que, no primeiro momento, a Renata pode dividir conosco aí a experiência dela e a gente vai batendo uma bola aí assim, nessa manhã de hoje. Aí. Obrigado a todos. A palavra aí, Renata. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Também gostaria de começar agradecendo a ABAR pelo convite. Faço em nome do presidente Fernando, do secretário Silvio, e ao Murilo, que gentilmente aceitou essa conversa comigo. Tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma produtividade boa aqui. Eu fico particularmente contente com esse convite, porque eu vejo como uma forma de amplificar conversas que eu já tive a oportunidade de ter com vários dos nossos colegas reguladores, né? Eu já recebi diversos de vocês, inclusive representantes da Agência do Rio de Janeiro na Artesp, sempre com interesse de conhecer a nossa fiscalização, como a gente atua nas concessões e também um pouco da estruturação, né? Pela ABAR, foi passado para mim um interesse das agências estaduais de entender um pouco mais sobre o que a gente vem fazendo nas estruturações do projeto, como o Murilo bem disse, né? E, de fato, ainda que a gente não consiga compreender qual vai ser a dimensão desse momento que a gente vive hoje, né, de pandemia, o reflexo disso nas estruturações ainda, o fato é que a gente vive um momento de boa receptividade para a estruturação de novos projetos,
aspectos, né? Eu acho que é um momento de mais compreensão da sociedade de qual pode ser o papel do privado na prestação de serviços públicos, qual pode ser as vantagens da elaboração e implantação de parcerias público-privadas, né? E os estados, eles têm, inclusive, se organizado nesse sentido, criando suas unidades de PPP, reorganizando suas agências em algumas situações, né? Ou fortalecendo-as. Então, eu acho que é importante, primeiro, compreender esse momento e, ao compreender, ver como começar a dar os passos, né? Para quem sabe, estruturar um programa de concessão que seja, ao mesmo tempo, atraente, né, para o privado e que traga segurança jurídica, que é importante para o Estado também, né, que depois vai ficar casado ali por décadas com o privado, tendo que ter um relacionamento muito estreito, né. Então, antes só de entrar na parte da estruturação em si, eu achava só importante eu mencionar um pouco como que é a estrutura da Artesp, até porque a gente sabe que entre nós, agências reguladoras, há muita diferença na própria constituição da agência, né, e do funcionamento delas, ou até das competências, muitas são até multissetoriais. A Artesp não, a Artesp ela é exclusiva para serviços delegados de transporte, né, o principal acaba sendo o serviço rodoviário, mas a gente também regula aeroportos regionais, transporte coletivo intermunicipal de passageiros, fala-se eventualmente em balsas quando se conceder, ou se o trem intercidades, que se discute aqui no estado, seria regulado pela agência, enfim. Mas falando de rodovia, a gente hoje, com a assinatura do PIPA, tem 10.700 quilômetros de rodovias concedidas, né? A gente tem metade da malha rodoviária do estado de São Paulo sob concessão, prestada por um privado. São 20 concessionárias. Uma delas é uma PPP, né, que é da Serra dos Tamoios, é uma PPP bem importante aqui para o estado. E em números são bem relevantes também, né? Só em 2019 foram 6 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos por conta dessas concessões rodoviárias. E em repasse de ISS aos municípios foram quase 550 milhões de reais só em 2019. Então, esses grandes números eles talvez já ajudem a desenhar a importância de parcerias público-privadas, né? Seria difícil conceber um investimento desse vulto em infraestrutura, de pensar que o Estado conseguiria, com seus próprios recursos, fazer esse investimento sem a ajuda de um privado, especialmente considerando as demais necessidades que não tem um privado prestando interesse nisso, né? Paralelamente, a questão da própria pagamento de impostos, no caso, esses impostos municipais como o ISS, eles são bem relevantes para os orçamentos dos municípios lindeiros e são aplicados em saúde, educação, enfim, em diversas finalidades. Então, é também uma externalidade, assim, diria, da concessão de rodovia, que traz um impacto positivo para desenvolvimento no próprio estado, né? Isso sem contar aquilo que a gente já conhece de escoamento, baratear eventualmente o frete, ainda que se pague pedágio, se economiza no veículo, em tempo de viagem, em acidentes, enfim. Então, tem aí uma série de pontos que são importantes de se discutir numa concessão, né? E a Artesp, ela é um colegiado, são diretorias que compõem um conselho diretor, todos com direito a voto, são diretorias técnicas e um diretor-geral com poder de representação legal da agência, né? E dentre as atribuições da agência, além da fiscalização e regulação dos setores que a gente atua, tem também a estruturação de projetos, que é pela competência que nós temos de realizar planos de outorga no setor de transportes no Estado. Além dessa competência para o próprio Estado de São Paulo, a agência também pode prestar consultorias, serviços de consultorias a entidades congêneres, por exemplo. A gente nunca fez isso de forma
remunerada. A gente entende que essa parceria e troca de experiência com as agências reguladoras é mais importante do que a prestação fria, né, de uma consultoria. É mais importante essa troca de experiências para a gente também, né? Então, quando a gente começa a pensar no caso das estruturações aqui no estado de São Paulo, e aí vem o primeiro ponto que eu acho relevante, né, quando falamos em estruturação, é entender quais são os nossos problemas e as nossas necessidades, né? Muitas vezes a gente quer resolver um problema sem sequer conhecê-lo. É claro que São Paulo, a gente tem uma vantagem assim, de muitos anos de experiência, e se eu tenho hoje uma estruturação considerada de sucesso, como foi o caso de Pipa, por exemplo, mais recentemente, ou as que começaram em 2017, enfim, não posso dizer que elas aconteceram do nada. Elas, muito pelo contrário, elas são a evolução de muitos anos de expertise da agência, que inclusive conhecia seus calos, né, suas dificuldades, e teve um papel muito relevante de tentar resolvê-las por regulação contratual, né, que foi o que a gente tentou fazer nessa nossa nova etapa de concessões. Então, dos anos todos que eu venho passando na agência, logo quando eu entrei em 2012, ainda como superintendente, depois fui promovida, né, convidada a ser diretora com um mandato de 4 anos, desde que eu entrei, a agência já começava a ter uma preocupação com contratos que terminariam dali a 8 anos, e que a gente precisava começar a se organizar, porque não é do nada que nasce um novo projeto. Demoram 8 anos para fazer uma estruturação? Não, claro que não. Mas para entender se eu ia simplesmente relicitar o mesmo contrato ou trazer uma revolução ali de regras e de incentivos, eu precisava desse levantamento, eu como agência, né? Então, a agência veio nesse trabalho, nesse tempo saiu a PPP da Tamoios, que já foi uma tentativa de reorganização contratual e que foi aprimorada para o que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu acho que num primeiro ponto o importante é isso, é você entender as dificuldades e o que se quer resolver, né? Os perfis também dos estados são bem distintos, né? Isso não significa dizer que não há espaço em um lugar ou outro para se conceber um novo projeto. Mas é importantíssimo que se compreenda, comece justamente daí, de quais são as dificuldades e, não havendo concessão ainda, como que é prestado serviço pelo Estado e como isso poderia ser transferido, com que qualidade, né, para o privado. Então, acho que feita essa abertura inicial, acho que a gente pode começar a partir daí a discutir um pouco, seja da regulação ou da estruturação em si, e inclusive provocar vocês que estão acompanhando a entender quais são as preocupações de vocês também, né? Para a gente começar a discutir, já que temos perfis muito diferentes entre as agências, né? Vou ligar meu som aqui. Beleza, Renata. Eu acho que enquanto o pessoal... Eu reforço aqui, o chat está aberto aí para o pessoal fazer perguntas e sugestões, comentários, que eu acho que vai ser interessante para a gente alimentar, como a Renata falou. As agências têm as suas peculiaridades, têm as suas questões mais locais, enfim, tanto atribuições, enfim, realidade mesmo de estrutura, realidade financeira, enfim, de cada agência. O nosso público aqui majoritariamente são de componente de agência, de servidores de agência reguladora. Eu queria dar bom dia à conselheira Aline Almeida, aqui da minha agência, que está nos assistindo, vi aqui que ela está presente. Enfim, está aberto o chat para a gente ir fazendo os comentários. Eu acho que, enquanto isso, Renato, talvez seria interessante, eu tenho muita curiosidade, eu lembro que no congresso da ABAR, o Giovanni, né, chegou a fazer uma apresentação bacana sobre Pipa, sobre o projeto, né, da concessão de Pipa, que eu achei muito interessante. Me parece assim um projeto muito moderno, uma coisa muito
muito bacana. Talvez contar um pouco dessa experiência para a gente possa ser um assunto bacana para a gente falar aí, para a galera, acho que para a turma aguçar aí a curiosidade de todos. Acho que poderia ser bacana você falar um pouquinho para a gente de como foi a construção desse projeto aí e a finalização dessa concessão. Bom, o Pipa, ele foi, como é de se imaginar, né, um grande desafio para a gente mesmo, né? Eu atento, ele é a maior concessão rodoviária do país, tanto em extensão, são 1.273 quilômetros, quanto em investimento, são 14 bilhões em 30 anos, né? A Dutra deve superar do ponto de vista de investimentos, né? Mas também do ponto de vista de relevância, ela também é bem superior ao que a gente citou, de ter mais demanda, um tráfego muito mais importante, né? Mas ainda assim, essa foi uma concessão bem desafiadora. Do que a gente pensou para a estruturação, um foco muito claro que a agência teve na estruturação desse projeto, até pelo tamanho que ele tinha, foi o de evitar um esgotamento da agência, né? Esgotamento da agência, de eu não ter que empenhar todos os meus esforços, recursos humanos, na fiscalização de uma única concessão, porque eu dei um passo gigante ao fazer uma concessão de 1.200 quilômetros. Então, esse é um contrato que traz uma série de inovações regulatórias para tentar otimizar e automatizar a regulação, que é o que eu provoco cada um de vocês a refletir, tentar buscar quando começam a estruturar ou contratam a estruturação de um projeto. Então, tem, por exemplo, uma inovação que a gente traz ali, que é muito relevante para o dia a dia da agência, né? A agência ela tem competência na nossa diretoria de investimentos e operação de aprovação de projetos, né? E são projetos que são os projetos funcionais executivos para a infraestrutura rodoviária, implantação e obras civis, né? Quando a gente começou a ver uma concessão de 14 bilhões sendo estruturada e olhou para a nossa estrutura de recursos humanos da agência e o próprio orçamento, pensou, vai esgotar. Eu tenho outras concessões no seu início, né, que eu já tinha rodovia do Centro-Oeste Paulista com 5 bilhões de investimento nos primeiros 5 anos, depois dos calçados com outros 7 bilhões nos primeiros 5 anos, aí eu chego com Pipa com 14 bilhões em 2 ciclos, né, sendo 7 e 7. Então, você vê que nesses primeiros 5 anos, desde 2017, eu tenho muitos investimentos para aprovação da agência e execução pelo privado. A gente pensou, a agência não pode ser um problema para que o privado possa cumprir o seu papel aqui na concessão, né? Então, uma das inovações que a gente já trouxe foi trazer para dentro do contrato as soluções tecnológicas já existentes no mercado de construção e que ainda, por uma razão que não se explica, não eram utilizadas com força total pela agência. Então, por exemplo, exigir da concessionária certificação de projetos, ela é uma coisa que parece simples e boba, mas no fim do dia ela economiza um trabalho imenso dos nossos técnicos, já que ao apresentar um projeto certificado, o técnico sabe que a empresa certificadora tem um dever, até para conseguir sua certificação no Inmetro, de fazer uma conferência de todas as normas técnicas ali, que facilita o meu trabalho, que muitas vezes é de tentar adequar o projeto apresentado pela concessionária às normas técnicas vigentes, né? A mesma coisa quando a gente fala de uma concessão em que esses 14 bilhões de investimento, eles devam ser feitos utilizando o BIM como o software para a apresentação também de seus projetos. Então, o BIM, quem conhece aqui, eu sou advogada, desculpa qualquer propriedade, mas os engenheiros mesmo ficaram numa excitação muito grande de poder trazer para dentro da agência a sistemática do BIM, porque ele vai formando uma memória de todo o investimento feito ali naquela concessão, que também otimiza o trabalho, né?
Da mesma forma, é um contrato em que se buscou muito plataformas digitais de fiscalização constante, com responsabilidades também da concessionária de alimentação dessas plataformas, para que os nossos fiscais possam fazer uma fiscalização em tempo real e 24 horas por dia, sem a necessidade do deslocamento em qualquer situação, otimizando também viagens, né? E quando a gente fala do ponto de vista operacional, a gente também buscou uma responsabilidade socioambiental importante para hoje em dia. Por exemplo, sendo uma concessão em que se exige uma operação carbono neutro, né? Então, toda a operação dessa rodovia, ela deve ser compensada a emissão de carbono pela própria concessionária, e a concessionária, atualmente, ela até já nos apresentou um projeto que vai bem além disso, ela tenta também compensar parte do CAPEX, com as implantações que ela fez de energia limpa, né, na concessão. A gente também traz ali uma preocupação maior também com o controle da informação que chega, né, nos sistemas de recebimento de informações da concessionária para a agência e nessa troca. Então, do ponto de vista de lado do regulador, esse foi um contrato em que a gente conseguiu juntar o que a gente veio pensando desde das primeiras relicitações que a gente fez, já entendendo alguns erros nessas relicitações, do ponto de vista de accountability, enforcement, assim, que a gente notava que algumas regras eram de difícil acompanhamento e corrigindo, né? Então, um exemplo muito marcante, e esse é fácil de entender para a gente mais técnico, regulador, é olhar a evolução que a gente fez nos indicadores de desempenho dessa concessão, se comparada à primeira que a gente lançou em 2017, né? A gente ali em 2017 fez uma proposta de indicadores de desempenho para um acompanhamento mensal, que tem reflexos depois na remuneração da concessionária, então essa é a cenourinha e o chicote colocado, mas que a gente notou que ela tinha uma forma mais objetiva de se implantar, que levaria menos discussões, mais automatizada e ter uma tremenda evolução assim, nos indicadores de desempenho para a pipa. Então, a modernidade assim, que a gente vê nesse contrato também fruto dessa nossa preocupação em não se acomodar, né? De pensar, já atrair novos competidores para o mercado, já atrair bastante outorga, posso me acomodar naquele contrato que eu já tinha feito? Não, a gente sempre buscou ainda esse aprimoramento, né? Então, é bacana de analisar essas evoluções regulatórias, cada uma delas, e notar o motivo da implementação de cada uma. Então, eu sempre comento também, quando eu recebo as visitas de vocês, assim, cada uma das cláusulas contratuais, ela tem uma razão de existir. Quando eu falo uma razão de existir, é um problema identificado no passado que se tenta resolver. Né? Então, eu consigo explicar para cada uma delas qual foi a racionalidade por trás, por que a gente chegou aqui. E o mais bacana disso é que os players, eles também conseguiram identificar isso quando eles fizeram a leitura. Né? Então, no primeiro momento, houve uma resistência de achar que está mudando muito o paradigma e tal, mas quando começaram a entender a racionalidade por trás, perceberam que era uma busca por uma execução mais fluente do contrato, e menos dependente da interferência da administração pública, porque a gente, como administração pública, né, ainda que direta, a gente sabe os nossos percalços, né, as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos por questões ou políticas ou de órgãos de controle. Então, o importante nesse contrato foi também tentar trazer serenidade na execução, de alguma maneira, né? Então, acho que num primeiro aspecto geral, a mim, o que mais agrada nesses novos contratos é o quanto eles têm o potencial de representar uma tranquilidade para o agente regulador na execução deles.
estava vendo aqui algumas das perguntas. Você quer que eu já comente sobre elas, Murilo? Ou você quer fazer algum comentário? Eu acho que sim. Pode. Já leu aí, né? Eu ia chamar a atenção aqui para as perguntas. Você viu aí, então vamos em frente. Aqui só uma primeira pergunta sobre a Concer. A Concer, ela não é do estado de São Paulo, né? Então não tenho condições de falar muito sobre ela. O que eu posso comentar sobre ela é que eu sei que eles também, na estruturação, vem trocando muita experiência com a gente, o que mostra que, assim, eu tenho que ficar de olho também no que vai acontecer lá, porque muito provavelmente eles vão conseguir aprimorar ainda mais o que a gente veio fazendo aqui, né? E por isso que é bacana essa troca de experiência nossa. Cada um entende um pouco a dificuldade de uma forma, né? Mas eu não sei dizer especificamente sobre a Concer, né? Opa, sumiu aqui, peraí. Na visão... Renata, como você vê a atratividade da PPP na visão do mercado? Essa é uma pergunta bem curiosa e interessante, né? A gente, quando começou essa nova rodada de concessões, a gente tinha uma preocupação muito grande de falta de interesse, né? Era a época de Lava Jato começando, impeachment vai ou não vai, enfim, muita instabilidade política. E uma dificuldade muito grande que a gente tem, especialmente quando pensa em colocar na rua, vocês conhecem, né, um projeto vultuoso, assim, é de mostrar segurança jurídica. E num ambiente de instabilidade fica complicado você explicar como é possível isso, né? Então, uma primeira lição de casa feita lá atrás já foi como tornar atraente um projeto para alguém que não está ainda no mercado e entrar, porque a gente via que as empresas historicamente operadoras de concessão de rodovias eram majoritariamente empreiteiras e muitas delas implicadas em questões de corrupção ou no mínimo investigações, e a gente precisava ter interessados, né? Então foi um trabalho já bem minucioso, junto com a nossa procuradoria, de não flexibilizar, mas adaptar as nossas regras editalícias a novas estruturas que pudessem ter interesse em investir. Então, a gente percebeu que nas qualificações técnicas, algumas alterações precisaram ser feitas para possibilitar que um fundo de investimentos vencesse uma concessão. Essa era uma preocupação que a gente tinha e que, coincidentemente, já na primeira a gente conseguiu a vitória, que o licitante vencedor fosse um fundo de investimentos. A gente também tentou já organizar, do ponto de vista jurídico e editalício, né, com que o licitante estrangeiro pudesse vir e sem a necessidade do consórcio com um nacional, como era algo que frequentemente tinha essa preocupação. A gente ainda não teve um licitante 100% estrangeiro, mas em Pipa foi a primeira vez que um fundo soberano entrou como consorciado, que para a gente foi uma vitória muito relevante. Assim, você vê um fundo soberano interessado em investir no setor que você está regulando, né? Eu acho que essa entrada aí desses novos players financeiros, ela já vem mostrar uma nova característica, um novo perfil para investimentos em infraestruturas, que é o espaço que eu acho que a gente tem que explorar, né? A hora que você começa a ter o seu setor sendo considerado por um perfil financeiro, um novo campo de recursos para investimento diferente, né? A financiabilidade é diferente, inclusive. Então, é importante ser explorado. E mesmo agora, no momento que a gente vem vivendo aí de pandemia e incerteza, o que a gente nota muito, e eu recebo de pedidos de reuniões de estrangeiros, enfim,
é uma preocupação deles na retomada, pensando, tenho dinheiro para investir, preciso de bons projetos, né? E de entender como que vai ser, então, a expectativa do Estado na elaboração de novos projetos. Então, feita toda essa consideração, é para responder que sim, na minha visão, há sim uma atratividade relevante aí para o mercado nas PPPs. Eu acho que a preocupação maior do mercado é buscar segurança jurídica, né? Então, o que eles vêm buscando nesse momento, até em razão da pandemia, é entender quais serão as reações do Estado numa situação limítrofe como essa que a gente vem vivendo, como que vai atuar uma agência reguladora quando ela existe, enfim. E a resistência, quando ela acontece, eu acho que é sempre relacionada a alguma desconfiança em relação à execução contratual. Então, a nossa preocupação sempre foi justamente esse arcabouço regulatório de forma a trazer uma segurança jurídica, e o projeto em si, quando eu faço a distribuição dele no tempo, né, financeiro, o modelo econômico financeiro, sempre também levou em consideração a financiabilidade do projeto. Então, acho que você, juntando essas duas características, você vai ter um bom projeto, e tendo um bom projeto, vai haver uma necessidade do privado de encontrá-lo e fazer o investimento. Então, acho que é uma janela que deve ser aproveitada aí por todos, né? Aqui veio uma pergunta também sobre fiscalização de transporte aquaviário. A gente ainda não tem nenhum serviço concedido sob regulação da agência, né? Então, na agência, a agência não fiscaliza transporte aquaviário por hora. Aqui tem mais uma. Murilo, você fica à vontade aí para mim. Uma sobre a pandemia, né? Que acredito que serão, do Aguinaldo, que serão introduzidos novos conceitos que devem garantir a rentabilidade e tranquilidade dos investidores. Esse aprendizado deve refletir nos projetos futuros. Existe alguma previsão sobre as concessões atuais? Essa é uma pergunta que eu venho recebendo muito ultimamente, porque logo começou a pandemia, vocês devem conhecer já de cor aquele parecer que saiu bem no começo da AGU, que foi um parecer para fins de recado importante, né? Mas a Artesp, se eu não estou enganada, foi a primeira a dar um passo considerado mais, diria, seguro, assim, no mercado, que foi: primeiro, a gente assinou o contrato do Pipa no meio da pandemia, em maio, né? Então, era um negócio que sempre o pessoal estava em dúvida, vocês não conseguiam assinar esse contrato de 14 bilhões em maio, o leilão foi em janeiro, e conseguimos. Mas foi um contrato que a gente também já assinou com um aditivo contratual. Aí você pensa, bom, você mudou a regra? Não mudei, né? Mas vai um pouco em linha com esse comentário feito aqui. O que era necessário naquele momento da assinatura do contrato era transmitir ao entrante novo, né, ao novo concessionário, atual Eixo SP, que regras já estabelecidas em contratos seriam observadas por conta da pandemia. Então, por exemplo, o contrato ele já previa que uma situação como a que a gente vem vivendo, e lá a cláusula de caso fortuito fala explicitamente em riscos biológicos, qualquer coisa assim. Então, foi um aditivo de mero reconhecimento de que a situação do momento tinha um enquadramento contratual que a concessionária poderia se proteger. Isso foi importante para passar a mensagem para os investidores de que eles não estavam entrando no barco furado, já que a gente sabe que os primeiros meses são absolutamente críticos, né, numa concessão. Numa concessão de rodovia, é um investimento maciço, assim, para a entrada em operação, uma quantidade de contratações, no caso de Pipa foram mais de 2.000 contratações de pessoal, centenas de veículos operacionais, equipamentos, então é um investimento já para a entrada muito alto, com a preocupação de
ter uma proteção, né? Então, eu imagino que para as concessões atuais, assim, o que vai se buscar em algumas situações, esse reconhecimento, que foi um pouco do que o parecer da AGU trouxe, esse termo aditivo trouxe também, e também a sensibilidade das agências de entenderem e tentarem agir, né, de forma a aliviar fluxo de caixa no momento atual. Né? Então, por exemplo, a Arteste mesmo, há 2 semanas, a gente já aprovou algumas flexibilizações de obrigações contratuais numa concessionária e a gente deve estender isso para várias outras, vem consultando, né? Obrigações programáticas de poda, de correções, de defensas, enfim, que representam gastos e que podem trazer um alívio para a concessionária se ela puder postergar de alguma maneira, inclusive CAPEX, a gente discutiu com uma delas. Então, atualmente, eu acho que o mais importante são essas sinalizações da agência e, óbvio, tentar o quanto antes chegar numa métrica aí para reequilíbrio do que vem acontecendo, que a gente ainda não sabe o tamanho. E para as novas, o maior desafio vai ser entender como é que aplica os efeitos do que vem acontecendo hoje nas projeções que a gente tem que utilizar para estruturar o modelo econômico-financeiro, né? Porque essas projeções elas vão ter um reflexo direto e muito relevante nos investimentos que vão precisar ser previstos, no comportamento do usuário e no resultado em si. Então, são 2 desafios, talvez maior ainda para as novas concessões, mas que eu acho que as agências vêm tentando enfrentar já, pelo que eu venho acompanhando e discutindo com colegas, de uma forma até corajosa, né? Aqui mais uma perguntando justamente da diminuição da demanda na pandemia. Eu acho que é isso que eu comentei com você. Eu acho que ainda é muito difícil da gente mensurar exatamente ou entender exatamente os efeitos, né? Os contratos paulistas, eles falam muito em efeitos dos eventos de desequilíbrio. Já vem perdurando alguns meses essa queda, mas a gente nota também que essa queda ela é mais relevante em veículos de passeio. Quando a gente fala nas nossas concessões paulistas, a maioria delas, a relevância para fins de receita está nos veículos comerciais. Então, é importante para a gente analisar bem o perfil de cada uma das concessões, porque tem concessionárias com característica muito mais de passeio e outras não, de escoamento de carga. E elas vão ter reflexos diferentes, né? Então, a nossa diretoria de controle econômico financeiro, ela já vem fazendo um levantamento bem minucioso. A própria BCR, a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia, ela também se propôs a colaborar com estudos, então vai propor uma discussão econométrica aí para tentar resolver o problema da pandemia nos contratos. Então, assim, para agora, eu acho que ninguém tem a resposta, né? Mas a nossa expectativa é de que a gente consiga chegar num fator aceito pelas concessionárias também, confortável para o Estado e órgãos de controle, até que com alguma brevidade. Como vocês estão vendo aí no Rio de Janeiro, Murilo? Eu sei que o foco de vocês é principalmente trilhos, né? Mas nas concessões rodoviárias vocês estão enfrentando também dificuldades? Sim, as concessionárias também está tendo uma queda bem significativa, né, de demanda. Algumas concessionárias já entraram com a solicitação de flexibilização de investimentos, inclusive suspensão. Uma das concessionárias entrou com pedido de suspensão da taxa de regulação até. Enfim, estão enfrentando dificuldades. Nós temos 2 rodovias concedidas aqui. A mais conhecida, que é a Via Lagos, né, que é essa BR que leva aqui a região metropolitana do Rio até a região dos Lagos, Cabo Frio, aquela região mais turística, que é uma região bem conhecida. E tem uma outra concessão que leva também a região metropolitana para a região serrana aqui do Rio de Janeiro. E as duas estão enfrentando muita dificuldade. Assim, os pleitos ainda estão
aqui sob análise, muito embora aqui, como o nosso modelo é um pouco diferente, então essa flexibilização dos investimentos tem que passar pelo poder concedente aqui, que é o governo, né? O poder concedente é o governo estadual, representado aqui pelo Departamento de Estado de Rodagem, o nosso DR aqui. Então, mas existem, eles estão passando bastante dificuldade. A gente está em fase aí de estudo desses pedidos aí das concessionárias. Aqui a gente também tem um poder concedente no DR e secretário de Logística e Transportes, mas algumas soluções regulatórias, como de readequação de obrigações, a gente pode tomar, né? A gente antes, claro, se preocupou em ter um parecer da PGE para que não se questionasse depois de usurpação de competência, mas foi importante isso para a gente também. Por exemplo, em relação aqui, o exemplo das nossas concessões de metroviária, ferroviária e a própria aquaviária. Alguém aí perguntou se tem o Roberta Brito, da ARP. Nós temos uma concessão aquaviária aqui, que é a Rio-Niterói, né? A travessia do Rio-Niterói. Essas concessionárias, nós, em conjunto com o Poder Concedente, nós já autorizamos já diminuição de grade horária, enfim, e algumas a flexibilização de algumas obrigações que eles tinham de funcionamento para poder dar um fôlego para eles conseguirem atravessar esse período, muito embora esteja muito difícil, porque essas concessões têm uma peculiaridade de custo fixo muito pesado, né? Diferente das rodoviárias, das concessões rodoviárias, que nas rodoviárias você, mal bem, se você estancar os investimentos, se você diminuir o volume de investimentos em algumas manutenções corretivas menos prioritárias, o custo fixo dela dá para dar uma diminuída grande, mas aqui a gente está com grandes desafios. Aqui, transporte coletivo também fizemos coisa como essa, né, de reorganizar a grade, permitir que não se que diminua a quantidade de veículos, já que a demanda caiu muito. Tinha situação em que tinha um passageiro por dia, em 4 horários, então você não precisa ter 4 veículos, né? Mas a gente, claro, rodovia é isso que você falou, tem outra dinâmica, né? E o que pesa muito em rodovia, pelo menos aqui em São Paulo, pelas nossas exigências, é pavimento. E as obrigações relacionadas a pavimento são muito difíceis da gente conseguir relativizar, porque está muito relacionado a acidente, né? A segurança, né? Exato. Então, quando a gente fala em segurança, fica difícil, mas a gente tentou, no leque daquilo que não refletia assim, que refletia menos em segurança, porque no limite de tudo está ligado à segurança, mas assim, que não punha em risco a vida do usuário ali trafegando, a gente tentou trabalhar bem. Tem uma pergunta do Enildo aqui também, da ARP, sobre como que funciona a análise das vias a se conceder, né? Essa é uma pergunta bacana também. A gente aqui na Artesp, a gente recebe muita demanda, tanto da sociedade quanto de parlamentares ou do próprio governo, em relação a diversas vias, inclusive não concedidas. Tanto que muitas vezes a nossa resposta é bem no sentido assim de, essa aqui não está concedida ainda, a demanda vai ser direcionada ao DR. Né? O que significa dizer que a gente consegue mapear relativamente bem as necessidades que parecem existir em todo o Estado. Só que quando a gente começa a estruturação, pensar na configuração de um lote de rodovia, primeiro é importante eu resgatar um pouco o nosso exemplo inicial, que foi de relicitar algo já concedido e optar por um modelo em que eu agregue a um lote já conhecido novas vias ainda não concedidas, para então melhorar a financiabilidade daquele lote, já que teria uma receita conhecida histórica junto com um desconhecido, né? Então você traz mais segurança para o investidor. Mas eu também tenho situações em conceder vias
nunca antes concedidas, por exemplo, como é o caso do lote do litoral, que a gente vem estruturando ultimamente, que nenhum trecho dele é concedido atualmente. Então, ele vem de preocupações nossa com identificação de gargalos na malha e acidentes, assim, níveis muito altos de acidente para tentar resolver. Então, quando a gente começa a estruturação de um lote e a configuração dele, a gente começa, primeiro, organizando um grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho, ele é composto pelo nosso representante do DR, né, do Estado, enfim, representantes também do governo, que normalmente recebe muita demanda dos municípios em relação a investimentos, então ele consegue também passar para a gente o que está mais no momento assim sendo solicitado, para tentar então desenhar o que seria uma primeira configuração. E posta essa configuração à mesa, a gente começa os estudos de pré-viabilidade, né? Então, quando a gente fala em Pipa, por exemplo, a configuração dele atual, ela chega quase que como uma ideia da agência, porque a agência notava já no seu programa, já desde iniciado lá em 98, mas que na rodada de 2008, 2010, concedeu ali 2 corredores logísticos, né, do Mato Grosso à capital, e deixou uma via ao meio que estava desbalanceando essas outras 2 concessões. A gente aqui no estado, a gente considera o estado inteiro como uma malha única, né? Então elas precisam ter harmonia entre elas de alguma maneira, até porque essa harmonia ajuda a otimizar a despesa pública nas vias não concedidas, porque se eu atraio todo mundo de uma concedida para uma via não concedida, eu vou precisar de muito recurso do Estado naquela via por conta da deterioração que vai ocorrer do uso da via, enquanto a concedida vai ficar lá sem nenhum veículo passando. Então, a gente entendia que aquele era um corredor que corresponde a 600 quilômetros aí do Pipa, que demandava uma solução dentro do programa de concessões. Então, a gente aproveitou, por exemplo, o momento de vencimento de um outro trecho contíguo para pensar, vamos resolver esse problema. E aí, é claro, nessa proposta, trouxe o Departamento de Estradas e Rodagens para conversar, ver se eles tinham propostas, incluímos outros trechos, enfim. Então, é importante, porque você pega a experiência também do Rio de Janeiro, eu conversei com o Murilo também antes, né? E enquanto lá os projetos não são estruturados na própria agência, é importantíssimo que a agência seja ouvida, né? E o Murilo mesmo participa como um técnico das discussões. Aqui na agência, embora a gente tenha a coordenação da estruturação, a gente entende que é imprescindível também que seja ouvido o órgão responsável pelo serviço público, porque ele conhece também as suas limitações, suas dificuldades, e às vezes o importante é resolver uma dificuldade do público, do órgão público, já numa concessão. Então, acho que não tem um certo ou errado, a não ser que, necessariamente, quanto mais informação você tiver, é mais provável que seja boa a configuração e tenha menos resistência, né? Mas, enfim, eu acho que depende um pouco da estrutura e informações que vocês tenham aí no estado de disponibilidade. Aí aqui uma pergunta interessante também do João Maurício sobre o que seria melhor, uma PPP ou uma concessão comum. Se fosse abstrair diversos elementos, aí eu até quero ouvir o que o Murilo acha. Eu diria que é um momento, o ideal seria uma concessão comum, né, em que eu não preciso de recursos do Estado. Mas cada um conhece o seu produto ali, né? Então não adianta eu pensar às vezes numa concessão comum onde eu tenho uma dificuldade na geração da receita tarifária, né? Ou para a receita tarifária ser suficiente para manter em pé uma concessão comum, ela teria que ser altíssima e, portanto, inviabilizaria a própria lógica da modicidade.
Mas o espaço orçamentário para a PPP, eu acho que está bem reduzido em todos os estados, né? Você pensar hoje o comprometimento da Receita com inserção na lei orgânica de futuras PPPs, os estados podem não ter espaço para isso. Então, acho que mais do que o que é o melhor, eu começaria pelo que é possível. E ainda assim, considerando que os dois fossem possíveis, eu acho muito mais fácil a gestão de uma concessão comum do que de uma PPP, justamente pelo envolvimento de aportes, eventualmente, ou contraprestação, uma dificuldade que o Estado possa ter em cumprir com seus compromissos financeiros, pode macular um programa e prejudicar aqueles que não dependam do orçamento financeiro. Aí no Rio de Janeiro, vocês estão com que expectativa, Murilo? Abri meu áudio aqui. Eu vou mais ou menos nessa linha sua, Renata, porque o Rio de Janeiro hoje é o único, né, estado da federação que aderiu ao regime de recuperação fiscal. O estado do Rio de Janeiro hoje, nem se ele quisesse, ele poderia participar estruturar uma PPP. Eu acho que é muito caso a caso, cada estado tem que ver realmente o seu potencial, o seu aporte. Eu sou mais simpático à PPP em condições normais de temperatura e pressão, mas hoje eu acho que não podemos dar esse passo. Falando pelo Rio de Janeiro, eu lembro que no período aqui mais grave da crise, antes da assinatura do regime de recuperação, eu lembro que Minas e Rio Grande do Sul também estavam com uma situação muito parecida com a nossa, de salários atrasados, parcelados, enfim, as necessidades, as obrigações básicas não estavam conseguindo ser cumpridas. Então, hoje, para o Rio de Janeiro, eu acho inviável assim, a possibilidade de uma PPP, muito embora eu seja muito simpático essa forma. Agora, é aquela história, é caso a caso. Dizer que a PPP é melhor que uma concessão, talvez você valha a pena o investimento de uma PPP em talvez uma via que vai ligar o porto a uma zona de produção de um estado. O retorno dessa concessão por PPP talvez valha a pena. Então, cada estado vai ter que medir aí exatamente o investimento, o aporte que vai ser feito. Eu sou muito simpático, sou muito fã do PPP, mas, infelizmente, o nosso Rio de Janeiro não está podendo pensar em estruturar qualquer tipo de PPP. E voltando um pouquinho à pergunta anterior, a questão da concessão, de se a gente participa, efetivamente é isso. Aqui, o governo atual ele criou uma estrutura direcionada para PPP e concessões, então eles fazem os estudos e a agência participa como órgão consultivo, órgão técnico, contribuindo com a formatação, com a estruturação do projeto. A gente tinha aqui 5 propostas de concessão de rodovias, mas 3 não vingaram e essa subsecretaria de PPPs e concessões está formatando aí duas concessões. Aí, um dos exemplos é um dos que se viabilizou, a proposta é de uma concessão e não de PPP, mas um dos que se viabilizou é a ligação aqui da nossa região, da nossa região metropolitana com uma zona portuária. Enfim, mas PPP e concessões eu acho que é caso a caso, é momento mesmo. Ainda nessa lógica de PPP, quando a gente fala aqui do Estado de São Paulo, o Estado tem preferido, assim, razões até muito fáceis de se compreender, né? Em direcionar os recursos para uma PPP em setores com impacto maior social, né? Então, há uma PPP de hospitais, há em andamento PPP de presídios, e outras PPPs com características de mais impacto social, justamente para tentar dar um impulso no investimento nesses setores, já que o setor rodoviário aqui no estado ele acaba tendo uma condição favorável para a concessão comum e alto financiamento, eu diria assim, né? Então, acho que isso é outro aspecto a se considerar, que setor teria mais a necessidade aí de recebimento de recursos do Estado.
Essa foi uma discussão, inclusive, curiosa que a gente teve quando a gente discutiu a concessão de aeroportos regionais, em que a nossa atual concessão existente é de aeroportos de vocação para aviação executiva. E, num primeiro momento, pensou, e aí o Estado se pegou discutindo assim, poxa, mas eu vou me preocupar com uma PPP, com comprometimento orçamentário por anos, por conta de contraprestação ou aporte, para jatinho, né? É claro, reduzir o argumento muito, né? Mas no limite é isso, assim, eu não estou falando da aviação comercial, que é algo que atinge um público maior, né? Né? Estou falando de uma aviação com foco para um setor jamais privilegiado, que eu não preciso do dinheiro público indo para isso, né? E aí a gente então reestruturou de forma a se manter numa concessão comum, pelo pagamento das tarifas, até porque era um público que podia fazer esse pagamento. Então, acho que tem muitos elementos à mesa aí antes da tomada de uma decisão, e não é uma questão só de preferência, né? Mas preferência por preferência assim, na execução, na experiência que eu tenho na agência, eu noto uma facilidade maior de execução contratual no caso de uma concessão comum. Eu não sei se alguém tem mais perguntas aí, quer falar, inclusive dou o microfone a vocês, querendo, Murilo também. Eu acho que ainda tem duas aqui que ficaram aqui, não sei se você viu, temos no nosso estado a concessão da rodovia Rio-Minas pela Concer. No entanto, gostaria de saber como a agência trata este assunto, uma vez que, pelo visto, não são observados os contratos firmados. Concer e ANTT, né? E eu não sei bem que aspectos do contrato que o João Perrin entende que não sejam... A regulação do federal, e foi algo que a gente se preocupou em não repetir, quando a gente fala lá nos fatores, né, fator K, fator sei lá o quê, a gente entendeu aqui no estado de São Paulo que ele misturava um pouco inadimplência com desequilíbrio e tudo isso refletindo na tarifa, a gente achou que era muito e resolveu separar essa dinâmica em indicadores de desempenho, em desequilíbrios puros, enfim. Então, talvez seja essa questão que gere talvez uma ideia de não cumprimento do contrato, né? Porque muitas vezes a não execução de um CAPEX que depois reflete na revisão tarifária e tal, traz uma confusão para quem está ali recebendo o serviço se o contrato está sendo cumprido mesmo ou não, né? Mas eu não sei, se quiser desenvolver o assunto, posso comentar, mas é comentário de quem só acompanha, não é a regulação da TESP mesmo. Tem um outro questionamento, mas não ficou muito claro para mim. Valen Nóbrega, há algum questionamento do governo de Santa Catarina para concessões rodoviárias? Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi se a dúvida é se alguém de Santa Catarina aqui quer falar sobre o tema, ou porque eu não sei como é que está em Santa Catarina agora também. Eu venho acompanhando muito o PPP, a PPI do Rio Grande do Sul, né? Lá eles estão com um trabalho intenso, enfim, a gente vem também, já conversou algumas vezes. Santa Catarina, não estou me recordando agora. Entrou mais uma aí. Eu acho que o Valen vai falar alguma coisa. Não sei se está abrindo o áudio. Não. Entrou mais uma aí Da Sheila. Da Sheila. Qual a sua opinião sobre os levantamentos e estudos de demanda realizados antes da pandemia para viabilizar a concessão de rodovias? Deverão ser refeitos? Essa é a pergunta do milhão, né? A gente, como eu comentei, do bilhão, talvez, né? Milhão em rodovia não faz nada. Mas a gente está, como eu comentei, com o lote do litoral, ele estava pronto para publicar antes da pandemia. E era uma questão mais política do que técnica a publicação, né? Já que é uma nova concessão
que traria novas praças de pedágio onde não existe hoje em dia. Então, tem reclamação de munícipes, aí alteração de localidade de praças, enfim. E aí, a pandemia cai no nosso colo. A gente ainda está estruturando a pandemia, os investidores que me procuram, bancos, enfim, eles buscam muito saber dessa concessão, porque, como eu comentei antes numa resposta, há uma preocupação, sim, do privado de encontrar bons projetos para retomada, eles têm essa preocupação de retomada, então eu apresento para eles o que está no nosso pipeline. E aí, quando eu apresento esse projeto, um comentário que eu faço é que a pandemia ela teve um efeito positivo para a agência nesse projeto, que foi de me viabilizar o desenvolvimento de uns estudos para inovações regulatórias que a gente quer implementar nessa concessão, que seriam muito bacanas, e que a gente está já com eles praticamente prontos, que revolucionam, assim, seria um embrião de uma nova sistemática de cobrança em pórtico livre, né, em fluxo livre por pórticos, enfim, viabilizada já de início na concessão. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação que a gente vem trocando percepções muito com os nossos consultores contratados, né, na parte de tráfego e demanda, como que a gente vai aplicar o que está acontecendo hoje em 30 anos? O efeito vai ser por quanto tempo? Porque é evidente que tem um efeito em PIB, e o PIB é muito relevante na hora que eu faço a projeção de demanda, mas será que ele é duradouro? Será que ele vai ser recorrente? Será que ele mudou comportamentos de usuários? Vão passar a viajar menos ou o quê? Então, essa resposta, eu acho que nem os melhores empresas de tráfego do mundo têm ainda, e a gente, nesse caso específico do litoral, a gente está com a assessoria da Steer Davis, que é reconhecida no mundo inteiro. Então, nem eles ainda têm essa resposta, eles estão trabalhando nisso, ouvindo também o mercado internacional. Mas, no fim do dia, o que vai ser importante é que o contrato traga respostas e acomodações a situações emblemáticas como essa. Então, ainda que, vamos supor, não fique fielmente refletido nas nossas projeções os efeitos disso que a gente desconhece ainda, eu acho que isso não significa que os projetos devam ser suspensos e esperar saber tudo com toda tranquilidade para pôr na rua de novo, mas sim tentar já trazer tratamentos regulatórios contratuais que tranquilizem situações assim, né? E esse é um trabalho que a gente vem fazendo também. A gente tem se debruçado sobre cláusulas de reequilíbrio e risco para ver o quanto alguma alteração nelas é necessária e, se necessária, traz conforto, né? Para então poder colocar na rua um projeto desse. Aqui chegou mais duas perguntas, chegaram. Uma do Sérgio, se há preocupação da agência sobre a capacidade de pagamento dos usuários para a determinação da tarifa de pedágios na futura concessão. Sim, a gente se preocupa muito com isso. Como eu comentei, a gente considera o Estado de São Paulo o sistema concedido como um único sistema. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente afasta o critério de menor tarifa já de pronto. Não é a única, mas é uma delas. Porque senão começa a ter um desequilíbrio no sistema relevante. A gente tem vias que se substituem, às vezes, para chegar num determinado lugar, né? Você coloca no Waze, ele te dá a opção A e B, e, enfim. E a gente tenta que a opção seja pela melhor prestação de serviço e não por conta de uma diferença muito gritante de tarifa. Mas a gente nota também que as primeiras concessões, elas tiveram tarifas que hoje, até pela atualização monetária no tempo, elas são elevadas, né? Então, a primeira preocupação que a gente tem, já de pronto, é de reestruturar o projeto
com uma tarifa na menor média do Estado, porque a nossa segunda etapa de concessões ela teve menor tarifa como critério também. Então, ela derrubou um pouco a nossa tarifa quilométrica e a gente tenta aplicar um desconto ainda nessa média para as novas concessões. Então, eu tenho, na entrada em operação, por exemplo, de Pipa, as praças existentes aqui no centro do estado tiveram uma média de queda na tarifa na praça de pedágio de mais de 10%, mas na hora que você pega a tarifa quilométrica até a casa decimal que a gente conta lá, ela chega a 20 e poucos por cento de queda, né? Que tem uma questão de arredondamento, enfim. E mais que isso, a gente também vem tendo uma preocupação muito grande com a percepção do usuário em relação ao serviço prestado e o quanto ele paga, e tentado também acomodar a preocupação com a justiça tarifária. Por isso que a gente trouxe algumas inovações, como o desconto do usuário frequente, que é esse que vai entrar agora nesse novo contrato, em que para o usuário que tem um domicílio num município e o trabalho em outro, possa, no fim do mês, sofrer menos com o orçamento dele na cobrança de tarifa de pedágio, né? A gente chega a ter descontos ao fim do mês que chegam a 90% na tarifa, tarifas que, sei lá, chegam a R$1 e começam em 8, sabe? Um negócio grande de progressão de desconto ao longo do mês, que representa uma economia relevante para o usuário. E isso é automático. A sua segunda passagem já tem um desconto, a terceira, a quarta, né, por aquela praça. Além disso, a gente também aproveitou a questão tarifária e da modicidade para regulação e otimização de uso da via, né? Quando a gente traz para a inovação contratual também um desconto automático de 5% na tarifa cobrada de quem faz o pagamento automático, hoje em dia é por tag, mas no futuro pode ser por vários fatores automáticos de leitura de placas, enfim, OCRs. E por que a gente criou isso? Não foi necessariamente por conta da modicidade, embora tenha um efeito relevante em modicidade, mas foi também porque se eu tiver um melhor uso da via, eu preciso de menos ampliação de capacidade também, né? E gasto menos com investimentos. Então, a hora que eu pego e trago mais usuários ainda para cobrança eletrônica, automática de pedágio, eu diminuo a quantidade de concentração de carros na praça de pedágio, diminuo a necessidade daqueles grandes garrafões, porque é mais rápido a passagem, enfim. Então, é importante que se veja o contrato todo como uma coisa só e cada obrigação com efeito em outra, né? E, no fim, tentando atingir o objetivo final também de interesse do usuário. Então, foi uma resposta longa de uma pergunta até relativamente singela, mas sim, é uma preocupação e é uma demanda sempre muito forte também do governador que se traga soluções para a tarifa, né? E aqui tem uma outra pergunta também sobre questão de faixa de domínio e precificação para as receitas extraordinárias. A gente tem um histórico já de média de receitas acessórias por ocupação de faixa de domínio, que a gente considera nos nossos modelos, mas esse é um risco exclusivo da concessionária, assim, ter ou não interesse na utilização da faixa de domínio dela, enfim. O que a gente faz muito é atuar junto com a concessionária para garantir o pagamento dessas receitas acessórias, inclusive em situações que são muito frequentes de judicialização, especialmente por outras concessionárias de serviço público que não querem pagar pelo uso da faixa de domínio, né? E é curioso porque quando a gente pensa um valor de tarifa, ele tem que cobrir todo o serviço prestado na concessão. E se eu não tivesse também que pagar água, luz, gás, telefone, a minha tarifa podia ser mais baixa. E esse é o argumento que essas concessionárias usam para querer não pagar para utilizar a faixa de domínio numa concessão rodoviária, porque eu vou encarecer o serviço. Então, assim, ou o Estado se organiza para ser uma via de mão dupla, e no governo federal tem uma regulamentação que fala para uma concessionária não cobrar de outra, enfim, mas no Estado de São Paulo ainda não há. E esse é um assunto crítico que é frequente quando trata de concessionária,
vir uma demanda pela isenção, gratuidade, enfim, acaba sempre sendo judicializado e no judiciário é reconhecido o direito das nossas concessionárias de cobrar pelo uso da faixa de domínio, né? E aí, do nosso lado, a gente faz uma análise de cumprimento de regras técnicas para ocupação e, cumpridas essas regras, fica autorizado, conforme a concessionária aprove os projetos do interessado, né? E aqui tem mais uma pergunta do Aguinaldo, que quer saber se já existe algum estudo nosso no sentido de minimizar as categorias de veículo para cobrança no free flow ou até mesmo nas praças. Os custos de implantação, redundância e manutenção de um pórtico quadriplicam se considerar um salto das quase 20 categorias atuais para 4 ou 5, como no resto do mundo. Isso pode ou não incentivar os participantes de uma licitação ou mesmo penalizar a tarifa? Eu não sei se eu entendi, Aguinaldo, você não quer me explicar um pouco melhor? Você diz assim, para passar a ter uma tarifa média para qualquer usuário e cobrar essa tarifa média no pórtico? É essa a pergunta, se a gente tem estudos nesse sentido? Então, baixar a quantidade de categoria. Bom, primeiro que quando a gente fala sobre a questão de justiça tarifária e modicidade mesmo, e até se eu pego algumas decisões judiciais existentes aí sobre cobrança de eixo suspenso, enfim, já antigas até, a gente nota muito que o critério de categoria talvez hoje o critério mais aceito do ponto de vista de justiça, assim, para o usuário, né? Quando eu penso em chegar num valor de tarifa, e você vê as categorias, eu tenho uma discrepância muito grande de uma tarifa do motocicleta para caminhão de vários eixos, né? A gente entende que esse hoje é o critério que traz mais justiça assim, na cobrança do que qualquer outro critério. Mas nos nossos contratos de concessão, e não especificamente por conta de fluxo livre, a gente já prevê, sim, que a concessionária ela pode apresentar um plano de flexibilização de tarifas variáveis, considerando outros aspectos para a determinação do valor da tarifa, que não só a categoria, como a gente faz hoje, por eixos. Então, ela pode propor uma nova forma de cobrança de tarifa, que tem que ter por objetivo uma reorganização da fluidez, né, e do uso da via. Então, o objetivo final dessa regra que a gente trouxe no contrato de concessão melhorar, otimizar o uso da via, para então diminuir a necessidade de novos investimentos e manter então um equilíbrio ali nos investimentos. E até o momento nenhuma propôs, né? Quando a gente fala nos pórticos, a gente vem tendo muitas conversas aí com operadores internacionais e em nenhum momento trouxeram para a gente que a questão das categorias é uma preocupação, do tipo, melhor que não tenha, né? Eles entendem viável do jeito que existe. E a gente também já fez um levantamento que é o que, se tudo der certo, vai sair no projeto do litoral, mas que a implantação de pórticos no lugar das cabines de pedágio, ainda que eu ponha para cada cabine 5 ou 6 pórticos, primeiro que eu distribuo melhor a cobrança de tarifa, né? Eu começo a atingir usuários que hoje em dia não pagam, então eles usam de graça uma rodovia em detrimento de outro que acaba pagando uma tarifa mais alta porque tem quem não pague, e economiza custos operacionais também, o mesmo de investimento. Então, a lógica da cobrança em fluxo livre, ela precisa sim ser melhor estudada por todos nós que atuamos no setor. A gente já teve conversas com a NTT também e Ministério de Infraestrutura para ouvir os estudos deles. A gente recebe com muita alegria a informação de que há um pedido de urgência na análise de um projeto de lei que altera o Código de Trânsito para viabilizar a cobrança de aplicação de multa de trânsito para aquele que não paga a tarifa em pórticos de fluxo livre, né?
Mas a questão das categorias não foi trazida até agora por nenhum dos players que a gente conversou como algo impeditivo ou extremamente caro para a viabilização dos pórticos, tá? E a outra pergunta também do Aguinaldo, o eixo suspenso seria mais caro? Ah, sim, então, mas a gente aqui no estado de São Paulo, a gente até fez uma alteração na regulamentação do eixo suspenso, que antigamente a gente não cobrava eixo suspenso, depois passou a cobrar, agora não cobra de novo. E num primeiro momento, quando a gente passou a cobrar, foi também pensando na viabilização da cobrança nos pórticos de forma mais segura. Mas aí depois a gente, ouvindo também a tecnologia existente, notou que há sensores que são suficientes aí para a questão de contagem de eixo. Então, são vários medidores, né, que compõem a tecnologia da cobrança por pórtico, que não se resume só aquela câmerazinha que a gente vê. Tá bom? Eu acho que a gente passou todas as perguntas aí. Se alguém mais tiver. Eu acho que foi bacana, né? Eu não sei se a gente já extrapolou o limite de tempo, Renato. Eu não sei o que foi definido. Já estamos com 1h30 quase aí de... Passou rápido, né? De papo. Eu fiquei de avisar no início, eu acabei não avisando. A ABAR está fazendo uma pesquisa de satisfação e aí tem um linkzinho aí no chat aí do lado. Se todo mundo puder participar aí, contribuir para a ABAR, acho que vai ser bacana aí para a gente ter as informações. Agradecer a presença aí do Fábio Alho, nosso vice-presidente norte aí, presidente da GEMAN, que está nos assistindo. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui. Sobre o custo quilométrico? Custo quilômetro, custo quilômetro. Na verdade, se dá para a gente... Assim, a gente tem uma tarifa quilométrica que a gente tem nas concessionárias, né? Que a gente multiplica pela quantidade, pelo trecho de cobertura da praça para chegar no valor da praça, tem uma para pista simples e uma para pista dupla, e ela varia um pouco de concessão para concessão, né? Mas ela está, eu acho que nas novas concessões, vai me pegar. Tem uma pessoa aqui que eu estou quase perguntando quanto ficou, mas se eu não me engano, está para pista dupla em R$19 por 100 quilômetros, alguma coisa assim. Mas eles não representam o custo necessariamente, porque é um projeto de longo prazo, então é uma lógica de conta que não é o custo para agora, né? Então, dizer sobre o custo é complicado. Mas, enfim, o que eu queria aproveitar esse momento aqui da despedida primeiro, agradecer vocês por ficar aqui esse tempo todo ouvindo sobre concessão rodoviária, quando eu sei que a menina dos olhos do momento é saneamento. Então, eu já estou acostumada a ficar preterida ultimamente. Enfim, o trabalho das agências estaduais aí, que a maioria tem um foco muito relevante em saneamento, está sendo importante, né? Vai ser importante por conta desse novo marco. E, como sempre digo também, portas abertas ali na Artesp para receber vocês, para mostrar nosso espaço, para discutir as questões. Eu já tive o prazer de visitar algumas das agências também. Enfim, para mim essas trocas são sempre ricas, eu gosto muito de discutir o assunto. E agradeço, Murilo, também pela parceria aqui nessa conversa. Bom, eu que agradeço aí mais uma vez aí na figura do Fernando, né, o nosso presidente da BAR, e o Silvio, secretário-geral, a oportunidade. Assim, agradecer e parabenizar a Renata por tudo. A gente mais cedo estava meio que ensaiando como é que ia ser a dinâmica. Enfim, 99% Renata, e eu só fiquei com 1% aqui mesmo de apresentador. A Renata deu conta, foi muito bacana, acho que foi muito produtivo para todos nós. Dizer que eu assumi a coordenação da Câmara Técnica de Transportes da ABAR,
logo um pouquinho antes do início da pandemia e, efetivamente, a gente não conseguiu dar prosseguimento aos trabalhos, mas eu acho que, como você falou, a menina dos olhos do momento é o saneamento, mas nós temos o nosso quinhão aí também nesse mundo da regulação aí, que é muito vasto, muito rico. A gente tem questões em comum com a turma do saneamento, é claro, muito ponto de vista jurídico, enfim, mas o nosso pedacinho aí no quinhão regulatório, a área de transportes, também tem muito a contribuir. Eu acho que foi bacana, muito bom mesmo, Renata. Te agradeço o convite para a BAR, agradecer a presença de todos. Eu acho que foi muito, muito produtivo. Dizer que a agência do Rio, aqui, a Getrans, nós temos duas co-irmãs aqui, a Generva e a Getrans, né? A Generva mais energia e saneamento, a Getrans na área de transporte. As co-irmãs aqui estão abertas para todos, quem quiser nos procurar, nos visitar. Nós não somos primo rico, igual a Artec, não, sabe? Mas a gente tem aqui a nossa casinha humilde aqui para receber todos. Muito obrigado. Acho que podemos encerrar, né? Estamos para o meio-dia. E, mais uma vez, aqui apareceu aqui no chat, aqui, pedir para quem puder responder a pesquisa de satisfação aqui da BAR. E para a BAR é muito importante ter esse termômetro aí do sentimento de todo mundo que participou. Eu acho que é isso, né, Renata? Podemos ir? Acho que estreamos bem aí na web, né? Eu, pelo menos, é a minha estreia aqui, é o primeiro que eu participo. Eu e o meu relógio a cada 15 minutos aqui. O relógio fez sucesso. Centenário e mostrando aqui a hora. Vai ser um prazer, então. Agradeço vocês. Mas é isso. Obrigado a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.